Neste vídeo, iremos tratar sobre os prazos processuais. Prazos são intervalos de tempo estabelecidos para que dentro deles sejam praticados atos jurídicos, sob pena de preclusão, que é a perda da prática do ato. O prazo processual pode ser classificado segundo a sua origem, em legal e judicial. O prazo legal é o fixado em lei, já o prazo judicial é o que é assinado pelo juiz. Estabelece o artigo 218 do Código de Processo Civil que os atos processuais devem ser praticados nos prazos fixados em lei. Omissa esta, incumbe ao juiz fixar o prazo. Não havendo prazo legal e não tendo o juiz assinado o prazo, deverá o ato processual ser praticado em 5 dias. Os prazos podem ainda ser próprios e impróprios. Próprios, ou também chamados de peremptórios, são aqueles cujo decurso implica a perda da possibilidade de praticar o ato processual, de acordo com o artigo 223 do Código de Processo Civil. É o que se dá, por exemplo, com o prazo para que a parte ofereça a contestação. Prazos impróprios são aqueles cujo decurso não acarreta a perda da possibilidade de praticar o ato. Por exemplo, o prazo de 5 dias que o juiz dispõe para proferir um despacho. Podem ser ainda o prazo convencional, que é quando as partes podem fixar um calendário, fixar um procedimento diferente daquele previsto na lei. Temos também os prazos dilatórios, que admitem a ampliação do prazo pelo juiz a pedido das partes. Já os prazos peremptórios é aquele que não comporta modificação, porque a lei assim determina, pois iria comprometer a função jurisdicional. A preclusão trata-se da perda processual de praticar o ato, que se subdivide em preclusão temporal, quando o ato não é exercido dentro do prazo, preclusão lógica, quando há incompatibilidade entre um ato e outro. Por exemplo, a parte concorda com os cálculos apresentados e logo depois quer contestar os mesmos cálculos. A preclusão consumativa resulta do fato de a parte ter praticado o ato e não pode mais fazê-lo. Conta-se os prazos processuais, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento, de acordo com o artigo 224 do Código de Processo Civil. Para a contagem de prazo processual, se dará apenas em dias úteis. Cabe ressaltar que há regramentos diferenciados para outros tipos de processo que não o processo civil. O início do prazo se dará no dia subsequente da publicação. Cabe ressaltar que a contagem do prazo se dará da data da publicação e não da data da disponibilização. Por exemplo, no dia 1º, segunda-feira disponibilizou, no dia 2, terça-feira publicou, então começa a se contar o prazo apenas no dia 3. O prazo se dará ainda da data da juntada do mandato de citação ou intimação, da juntada do edital, do dia útil seguinte à consulta eletrônica da citação ou intimação. Suspende-se o prazo no curso das férias forenses ou obstáculos provocados pelas partes, e volta a correr o tempo que lhe faltava para atingir o final do prazo. Por exemplo, se a parte tinha o prazo de 10 dias para a prática do ato e transcorreu 5 dias de prazo, e por causa de feriado prolongado, ocorreu a suspensão. Depois do término deste feriado, retorna o funcionamento do fórum. Assim, quando finalizar a suspensão, a parte terá 5 dias restantes para a prática deste ato. A suspensão é diferente da interrupção. Na interrupção, o prazo volta a correr do zero. Um exemplo clássico de interrupção de prazo processual é a oposição de embargos de declaração contra a sentença ou acórdão, uma vez que após o julgamento dos embargos, o prazo para recurso a ser interposto volta a ser integral. Ainda referente à contagem de prazo, havendo litisconsórcio com diferentes escritórios, o prazo será em dobro, de acordo com o artigo 229 do Código de Processo Civil. Havendo mais de um réu para contestar, começa da juntada do mandato da última citação. Se havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente.
Com relação ao prazo, é isso, pessoal. Aconselho a leitura dos artigos 218 ao 232 do Código de Processo Civil. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.